Agosto é conhecido popularmente como o mês do azar, o mês do desgosto, do cachorro louco e é comumente associado a muita negatividade. Você já ouviu falar nisso? Pois é, mas afinal de contas, será que isso de fato faz algum sentido? Então, para a gente debater sobre esse assunto, recebemos ao vivo aqui no estúdio Edilson Guimarães, a terapeuta energética e taróloga, a Josiane Elisa. Josiane, bom dia, seja bem-vindo aqui ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia a todos. Bom, então vamos começar, Josiane. Qual é a origem histórica ou cultural da crença de que o mês de agosto é um período de azar? Na verdade, essa expressão, não era uma crença, ela surgiu em Portugal, no século XVI, quando as noivas tinham muito medo de marcar qualquer tipo de casamento, noivado nessa época. Porque era a época das caravanas, a época das navegações. E quando elas marcassem casamento, eles já iam sair nessas navegações. Então, elas não teriam a lua de mel, por isso o termo desgosto, e, ao mesmo tempo, poderia ficar viúva. Porque como as caravanas, na verdade, elas eram perigosas naquelas épocas, as navegações, elas não eram tão tranquilas como hoje, poderia ser que elas ficassem viúvas também nesse período. Então, esse era um período em que elas consideravam um mês de desgosto pelo fato de não poderem marcar nenhum tipo de casamento, que era um grande sonho de todas as moças naquelas épocas. Sim, sim. Olha, pra você ver, não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje, né? Não. Quando chegou ao Brasil, aí se misturou com as crendices, já que o nosso país ele é um país que tem muitas crenças, com as crenças dos africanos, com a crença dos indígenas, e aí foram surgindo também outras questões. Aí começaram a dizer, é o mês do azar, é o mês do cachorro louco, é o mês que tudo acontece. Só que aí a gente tem que entender que, se você começa a acreditar numa coisa como essa, e você começa a trazer para o subconsciente coletivo, de fato, você cria uma egrégora energética que favorece questões negativas. Sim. Então, às vezes, vai acontecer alguma coisa negativa com a pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o mês em si, mas a pessoa vai associar como se tivesse. Olha só. Josiane, você que trabalha com direcionamentos e orientações por meio da leitura de cartas e tratamentos energéticos, dá para dizer que há algum fundamento no fato de que o mês de agosto traga realmente azar? Bem ao contrário. Na verdade, a energia do mês de agosto é a energia do dia 8, da energia do número 8. E é uma energia de prosperidade, de abundância, de fartura. Então, energeticamente, é um mês extremamente favorável. Só que é isso que a gente acabou de falar. Quando as pessoas começam a acreditar que é negativo, automaticamente você começa a atrair realmente algumas questões negativas para você. E sobre essa questão de energias, por exemplo, isso é muito real, né? Às vezes as pessoas não acreditam, mas é algo muito real e que depende muito da gente, de querer ser positivo ou de acreditar que realmente agosto é um mês que não funciona, que nada dá certo. Com certeza. Se a pessoa acreditar, por exemplo, que janeiro é um mês péssimo para ela, janeiro vai ser um mês péssimo. Se ela acreditar que junho vai ser um mês maravilhoso para ela, isso vai acreditar. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Se você atrai ali, fica vibrando em medo, insegurança, vai acontecer alguma coisa ruim, automaticamente você vai atrair coisas ruins. Isso. E como é que funciona o seu trabalho aí para recuperar as boas energias do pessoal, Josiane? Então, eu trabalho com tratamento energético e espiritual através de mesa radiônica, reiki, reprogramação mental. E através dessas energias, a energia não tem tempo e espaço, então eu posso atender tanto pessoas presencialmente como à distância. Aí a gente vai fazendo ali um trabalho onde a gente limpa a energia da pessoa. E aí a gente energiza. Quando a gente faz isso, a gente cria um processo em que a gente eleva a vibração da pessoa e, com isso, ela começa a atrair coisas boas. Porque, da mesma forma que se você está vibrando negativo, pensando negativo, você atrai coisas negativas, a partir do momento em que você está vibrando positivo, que você está com energia boa, você também começa a atrair coisas boas. Bacana. E como essa crença de azar no mês de agosto influencia o comportamento das pessoas, especialmente em relação a decisões importantes como casamentos ou negócios? É aquilo que a gente falou. Se você ficar pensando que é negativo, você vai ficar com medo e você vai acabar atraindo aquilo ali. Não tem a ver com o mês, tem a ver com a sua crença. É o que você pensa que está criando aquilo.
Então, você tem que tomar cuidado, principalmente com o que você pensa. Você tem que vigiar, primeiramente, o seu pensamento, que é um dínamo de energia, e está vibrando ali o tempo todo. Eu sempre ouço, o que você pensa, você atrai, né? Exatamente. Essa é uma recíproca, né? Toda vez que você pensa naquilo, você vai atrair aquilo. Sim. Bom, e o que fazer para atrair positividade aí para o mês de agosto? Josiane deu algumas dicas aí para os nossos ouvintes e espectadores para chutar essa urucubaca aí de que agosto é um mês ruim. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar é, como eu falei, o pensamento. Vamos começar a pensar mais positivo, esquecer essa crença, isso é uma crendice. Crenças, na verdade, só servem para trazer questões ali que vão ser negativas para a gente. Então, quanto mais você trabalhar o seu pensamento positivo, a sua vibração melhor. A sua vibração você pode trabalhar, por exemplo, também através de banhos, através de leituras edificantes, através de contato com a natureza, falas, né? Ficar evitando falas, ouvir palavras que às vezes são negativas, reclamação, fofoca, todo tipo de vício, tudo isso eleva a sua vibração. Automaticamente você já vai sair dessa energia e vibrar mais elevado. E sobre pessoas negativas próximas da gente, tem que evitar também, né? Com certeza. Se possível, corra léguas, né? A questão da pessoa, é uma questão que você falou da energia, isso aí a gente pode usar como exemplo. Se você está num ambiente, está todo mundo rindo, está tudo legal, está bacana, porque a vibração está bacana ali. Chega uma pessoa e começa a reclamar, e começa a falar palavrão, e começa a falar, ai, tudo é ruim, tá não sei. Dali a pouco está todo mundo se sentindo esgotado, está todo mundo... Porque a pessoa realmente tem uma vibração terrível. Então, se puder fugir, fuja. É isso. Bom, com relação à numerologia, você comentou a respeito do mês de agosto, número 8, que é um número bom e tal. Comenta pra gente um pouquinho a respeito desses números, o que influencia na vida da gente? Então, os números, assim como as letras, são símbolos que têm representação muito positiva na nossa vida. Então, a partir do momento em que você tem um mês, o exemplo do agosto, com o mês 8, que é uma energia super positiva de prosperidade, abundância, fartura, quando a gente começa a vibrar nesse 8 também, a gente tem essa questão que pode trazer para a gente essa energia. Então, a gente tem, por exemplo, do 1 ao 9, do 0 ao 9, e cada um desses números, eles têm uma vibração, né? Então, depois eles começam a voltar, porque quando você chega no 11, ele vai voltar para o 2. E assim a gente vai voltando naturalmente. E cada uma dessas energias, elas trazem para a gente uma energia específica. É tipo a questão da astrologia, que eu não tenho muito conhecimento para estar falando, mas o mês de agosto, por exemplo, a gente vê que é o mês de Leão, que é uma energia super positiva também. Então, tudo é favorável ao mês de agosto, diferente do que as pessoas pensam. Olha, e os números, eles ajudam muito para a gente. Às vezes, se você está numa casa, se você tem uma placa de carro, se você tem alguma coisa que um número que não é favorável a você, e cada um tem a sua especificação, cada um tem o seu número individual, aquilo ali começa a realmente trazer várias questões negativas. Às vezes, o seu nome e a sua data de nascimento, eles geram um número específico para você, cada um tem o seu. Se o seu não estiver alinhado com aquilo que você deseja, por isso que a gente às vezes vê algumas pessoas, por exemplo, mudando o nome, né, como artistas e tal, é justamente para favorecer naquela energia que você gostaria. Então, o número ele tem essa potência. E você trabalha também com essa questão do número ou não? Eu sou numeróloga também, eu só não estou disponibilizando esse atendimento. Entendi. Olha, gente, que bacana, hein? Bom, e com relação alguns sinais aí para nossa vida, tem a questão também do universo, né, que está sempre se comunicando com a gente, né, a gente tem que ficar esperto aí para pegar esses sinais. Qual que é a influência aí do universo para essas vibrações positivas, negativas? Tudo é um sinal, se você souber observar, né? Ao mesmo tempo que também tudo, a pessoa que não presta atenção, ela vai, às vezes ela vai falar, eu não estou tendo resposta, está ali feito um clarão nela, ela vai dizer que não tem. A gente tem diversos sinais e vai depender muito da sua crença também. Por exemplo, a gente tem os números, a gente tem as sequências numéricas, as horas iguais, a gente tem as horas espelhadas, a gente tem determinados animais que significam algumas questões também relacionadas a mensagens do universo, situações como o tempo, a astrologia, tudo de certa forma influencia na nossa vida e pode ser um sinal do universo para a gente. Se você pediu, é só você aguardar que você vai receber de alguma forma a resposta. Olha só, que bacana, hein? Bom, esse assunto renderia aí horas e horas, viu? Porque é bem interessante, né? Mas nosso tempinho é curto, agora 8 horas e 8 minutos. A gente agradece então aí
A Josiane Elisa, ela que é terapeuta energética e taróloga, falando aí sobre as crendices, né, do mês de agosto, que é um mês bom, né, Josiane? O pessoal tem que pôr isso na cabeça. Tem que tirar a gente isso. que faz o nosso mês bom, né? Bom, a gente agradece, viu? E contamos com a sua presença aqui na Jovem Pan Patos mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia.